Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 69 do Rural Ventures. Para quem não conhece ainda, o Rural Ventures ele é um podcast focado no agronegócio, conversando com os founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio. Também não podemos esquecer que este podcast é um oferecimento de Cargill, ajudando o mundo a prosperar. Boa tarde, Kirangata. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo bom, graças a Deus. Estamos aqui para entrevistar mais uma corporate que está envolvida no ecossistema do agro, trabalhando para que esse negócio cresça, para que as startups possam se conectar e levar todas as funcionalidades e tecnologias para o campo. Muito obrigado, Nicolas Loria, Fernanda Matoso. Obrigado a vocês. Nicolas é o Latam Digital Commercial Leader. Ô nominho, hein, meu amigo? Meu Deus do céu, hein? E a Fernanda... Cabe no cartão? Desafiador, né? Pelo menos. E a Fernanda Matoso é a líder de inovação aberta dentro da Corteva. A Fernanda, inclusive, fica sentada dentro do Cubo Agro. Ali, para quem não conhece o Cubo Agro, por favor, conheça. Faça uma conexão com a Fernanda, ela vai arranjar uma visita para você conhecer todo esse ecossistema que conecta o mercado, conecta as startups, faz toda essa ligação. E logo mais a Rural Ventures tem novidade para falar sobre o Cubo Agro também. Mas antes da gente conversar com a Fernanda sobre inovação aberta, sobre todo esse processo dentro do Cubo, a gente quer conhecer um pouquinho da história do Nico, que é argentino, que mora no Brasil e toca a Latam e está responsável por toda essa parte digital aqui no mercado, fazendo com que a Corteva valide, teste e esteja incorporada dentro do mercado. Mas eu queria entender aqui, cara, como esse argentino veio parar aqui, hein? Como é, né? Bom, obrigado pelo convite, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu acho que um pouco da minha história tem que ver um pouco também com o coração desse podcast aqui, né? Que é de construir um ecossistema, né? Eu acho que como eu cheguei aqui, bom, foi por um convite da companhia, da Corteva, que me ofereceu, naquele momento, um desafio de cuidar do que a gente chama de digital, a gente depois entra mais nos detalhes, né, para o Brasil e a América Latina, né, tentando fazer o principal motivo, essas conexões entre os países da América Latina, principalmente a Argentina, né, o Brasil, que é o motor da América Latina, a Argentina também, e o México. E por aí vai, né, esse foi... E aí, tô morando aqui faz 1 ano e 9 meses, né? Então, me desculpem aí o sotaque e tal. A Fê me acompanha também para me ajudar com isso, mas aqui a gente vem... O português tá ótimo. Obrigado, viu? Não, mas aqui a gente é um time, né? Que tá representando a Corteva, né? Então, o nome assim, bacana, né? Grande, título e tal, mas a gente é bem simples, né? Acho que para nós, o negócio digital se resume em 4 verticais, né? O que a gente faz. Tudo aquilo que a gente trabalha no Open Innovation, que daqui a pouco a gente fala mais um pouco, né? Dos detalhes, de como a gente se combina com esse ecossistema. O que nós fazemos internamente na companhia para essa transformação digital que todos nós no agronegócio que está rolando e acontecendo, né? Como a gente acompanha a entrega de soluções digitais para nossas ofertas de produtos, sementes e crop. E também tudo aquilo que a gente faz desde uma perspectiva do produtor, do cliente, no que a gente chama do CRM, né? De estratégias de conectar com aquele cara para gerar essa intimidade que a gente está falando muito. E, cara, assim, sou argentino com certeza, mas eu tenho meu coração também brasileiro, né? Foi muito bem recebido, né? Um povo legal demais. E meu desafio mesmo dentro da organização é como a gente conecta melhor os nossos times internos trabalhando por uma América Latina que é o motor do agro, né, mundial, né? Assim, da minha perspectiva pelo menos, eu acompanhei esse crescimento, o negócio de investimentos, desafios que temos, as startups crescendo, como elas se conectam até às vezes mais rápido que a gente. Então, sim, um argentino com coração brasileiro também. E assim, bem defensor da América Latina, né? O time pode dar conta disso. Assim que, de novo, muito obrigado, né, pelo esse convite, né? Que isso. Mas antes de você entrar na Corteva, você atuou eu tenho uma história no agro, né? Eu trabalhei em outras corporações do agro. Eu venho de uma família que atende o agronegócio, né? Já faz 30 anos disso. Tenho saudade de ir para
a gente chama do campo, né? Pegar um mate lá, né? Assistir o que acontece. É muito semelhante, assim. A gente... o produtor rural, ele é muito assim semelhante do aquele produtor argentino com o brasileiro. Estou mais focado na parte da pecuária, né? Mas isso eu tenho a família que toca, acompanho, né? E aprendo muito, né? É um negócio que a gente está aprendendo constantemente. E muito contato, muito de conhecer o cara, de ir para o campo, para esse negócio que a gente fala da rotina suja, né? Que eu gosto de pegar a caminhonete e tal, fazer um monte de quilômetros, né? Pelas nossas rodovias. Assim, para mim, é o coração do que a gente tem que fazer. Para aí você entende o cara e traz essa visão do cliente, né? Do produtor. São já... Então, trabalhando no corporativo, já vão fazer mais de... sei lá, vamos falar da idade, né? E aqui a luz não acompanha a questão do cabelo cinza, né? Mas assim, são mais de 15 anos já e assim, de novo, a gente tem que lembrar que estamos numa indústria onde a gente é Fórmula 1, tá? Para o mundo. Então, o que a gente faz aqui repercute lá no exterior. Então, não é negócio de tipo, aqui a gente tem intencionalidade e tem relevância, entendeu? Então, essa é assim, o tamanho da minha responsabilidade, tá? E com isso, a gente transmite no ar. Então, belo percorrido, até aqui uma jornada super boa e, bom, com muito mais por vir, com certeza, né? Legal, muito legal. Você olha a América Latina, eu queria entender a sua visão do ecossistema de agritechs. Brasil, em comparação à Argentina, em comparação até ao próprio México, que você comentou, em que estágio que nós estamos hoje dessa construção toda, que a gente até comentou aqui do Cubo, que tem uma conexão muito legal, mas a gente tem que olhar para os nossos pares aqui ao redor, né, e entender se a gente está fazendo bem nosso desempenho, nosso trabalho, o que a gente pode fazer para melhorar. E até acho que é um grande ponto que você comentou. Como a gente conecta esses pontos, né? Bem, bom. Pergunta, assim, bem assim, vou tentar de falar concreto do que eu acho. Assim, o tamanho da oportunidade está certo que é aqui no Brasil. O agro também é super importante e relevante na Argentina e no México também. São os países principais. Que eu enxergo que temos, né? E a gente fala disso bastante no Cubo, é a questão da densidade, de você ter presença física, porque a gente experimentou isso na pandemia, né? Olha o podcast que a gente está fazendo aqui, a nossa conexão física permite para a gente estabelecer um tipo de relacionamento distinto, tá? Que eu vejo, tem um monte de startups argentinas vindo para o Brasil, porque é o tamanho da oportunidade. México também, assim, e na Argentina, porque cresceu esse mercado, né? Que eu já acompanhei bastante. Tem um monte de amigos e parceiros que eu fiz lá. Tiveram muito deles na outra semana no World Agritech Summit aqui em São Paulo, né? Que eles veem a Argentina um bom local, né? Para a gente fazer um teste, para testar o teu produto, né? Então, o que acontece lá na Argentina? A gente já passou por um cenário de primeira fase, onde ficaram as startups que têm produto, tem time robusto, tem conceito, um value proposition, né, que a gente chama. Mas o Brasil, onde a gente tem o potencial, a escalabilidade. Mas chegando com um produto pronto, feito, que, de novo, as realidades do agro são semelhantes, acho que é um bom desafio. México, que acontece? Fica um pouco mais longe, eles têm também muito do impacto dos Estados Unidos, fica mais perto, fisicamente falando. Então, que eu vejo um potencial como Raves, né? Eu acho que estão se criando. O Brasil com a Argentina, não quero esquecer do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia, do Chile, né? Que fazem isso. A Colômbia também ajuda. A Colômbia é mais focada num segmento mais de hortifruti, mercado de exportação, não de culturas extensivas, né? Que a gente tem aqui. Mas... E a possibilidade também do capital, né? A gente não tem capital, não consegue acelerar, entendeu? E isso é uma condição que aqui no Brasil você tem mais. Um monte de startups argentinas chegando para aqui, para o Brasil. E acho que isso contribui para o ecossistema, né? A concorrência eu tenho um conceito que eu, assim... não vou falar que é da minha autoria, mas assim, que eu, assim, mexendo nos conceitos de
não é concorrência, é competência com concorrência, né? São duas questões e cooperação, né? Então, acho que a gente fala de concorrência, né? Entendeu? Como mistura a concorrência com essa qualidade. Então, aqui no Brasil temos isso. Eu acho que um hub está se criando forte e tal. No México tem muita capacidade de desenvolvimento digital. Motor principal presta serviço para os Estados Unidos. Acho que ainda está muito mais ligado aos Estados Unidos do que a gente, né? Mesmo pela realidade do agro, né? Da parte centro-norte do México. Então depende muito dos Estados Unidos, né? Depende, né? E tem acessos, tem grana lá, tem capital, tem recurso. Então eu também entendo. Então por isso a gente tem que combinar esforços entre o Brasil e a Argentina e criar esses espaços de densidade que para mim faz muito sentido ter aqui no Brasil mais que ter lá na Argentina. Mas esse conceito de testar lá, chegar aqui, né? Mesmo para a empresa, assim, para a startup que nasce no Brasil. Cara, pode ter até um baixo custo lá, investindo lá na Argentina, testa que você sabe que feedback do argentino vai ter sempre. Então, crítica vai ter. Então, você se testa lá e dá certo, vai dar certo em qualquer lugar do mundo. Mas, o que acontece? Acho que a escalabilidade fica aqui ainda, né? E o potencial de contexto econômico e social. É isso, né? O que eu acho. É bom e ruim, né? Para o empreendedor brasileiro, ele tem um mercado grande, mas ele olha muito para dentro. O argentino, ele tem um mercado pequeno, mas... Pelo tamanho, né? Por isso ele olha para fora, né? Tem aquela questão da língua que a gente falava aqui, tras bastidores, mas, assim, pessoal, não tem que ter medo. Tipo, se eu não tenho, vocês não têm que ter. Mas, assim... Porque faz parte, é parte de, cara, você sendo uma startup e acessando o VC e tal, você tem o inglês, com certeza tem domínio, porque digital envolve isso, o português e o espanhol. E a gente até mexe em agora tem o portunhol. O portunhol também, que está se criando, por que não? Então a gente domina as três línguas principais que a gente tem na América. Então... Para mim é esse, assim, o long-term vision, né, que eu tenho, né, pelo menos eu, não sei se... E nós na Corteva acompanhamos isso, né, puxamos isso. E é um ponto importante, porque assim, a gente está falando aqui, você é o 6º argentino que a gente entrevista. E fica cada vez mais claro e evidente que a gente tem que fazer essa conexão acontecer. Isso me lembrou que quando nós fomos para Santo Luís, e não lembro quem foi a pessoa, mas falou assim... Vocês vivem... O Brasil vive numa black box. A gente não consegue entender o Brasil. Da mesma forma que os argentinos têm um acesso muito maior para os Estados Unidos, porque vamos dizer, é um campo de teste para você ir ou para o Brasil ou para ir para os Estados Unidos. O Brasil não, é o Kiro falou, pô, a gente olha para dentro porque tem um espaço gigantesco para trabalhar. Total. Mas da mesma forma... Os americanos, os mexicanos, até mesmo os argentinos olham pra gente e falam assim, cara, o que tá acontecendo lá dentro? Ninguém fala nada, o que tá rolando? Bom, e para isso, uma coisa que eu entendi, né? Eu fiz a minha posição, eu comecei virtual, estando lá. E você não conhece, tem que sair para o campo, tem que sair. A gente faz muito isso, tem que ouvir o cliente. Para isso você precisa, no agronegócio, eu enxergo que a gente precisa contato físico, porque um negócio relacional ainda é. Então... Sem esquecer isso, a minha experiência foi tipo, quando eu cheguei aqui, coloquei um pé no chão, começaram assim, comecei a entender, tá, beleza, isso se liga com aquilo, tá, porque agora entendi, tem questões culturais ainda, tá bom? Tem caras que estão viajando permanentemente, falam assim, estão assim, quase num avião permanente, desde Buenos Aires, da Argentina para cá. Falei, cara, tá, beleza, mas isso dá um tempo, depois... Se você quer entender o Brasil, tem que ficar aqui, né? Então, que é pertinente, porque se você tem o olho no mercado brasileiro, cara, tem que ficar aqui também. Tá? A minha perspectiva, né? Então, tem que investir, é investimento isso, né? Presença é investimento. E o mercado é muito dinâmico, né? Se você não estiver presente aqui, você vai perder em algum momento e não vai conseguir fazer exponencializar, né? Concordo. A gente falou isso, o Pepe falou isso, né? O José Domingues falou muito isso, falou, cara, vocês têm que vir pro Brasil, tem que ficar aqui full time, porque senão já era. O bom e o ruim do Brasil é que tudo tá mudando, né? Você não sabe o que vai acontecer amanhã, esse que é bom e é ruim. Mas esse é o desafio, né? A dinâmica do mercado, isso, mas aqui é super interessante. Galera, assim, estamos num momento, assim, como os gringos falam, os americanos, né? Aproveitar o momentum, né? É um momento único, né? Que vai
mudar para sempre a realidade do agronegócio. Então, que bom que a gente é ator principal disso. A Corteva, a gente pretende ser esse ator principal. Nós temos essa intenção também de construir em conjunto, né? Porque uma coisa importante, você não consegue sozinho. Tá? Sozinho, dentro de casa. É um ecossistema que acompanha, não é sozinho, né? Por isso a gente tem esse objetivo. Esse ponto que você falou de construção em conjunto é legal, porque a gente leva para a Fera aqui, para ela comentar um pouquinho de como que funciona hoje essa participação da Corteva dentro do Cubo, olhando para todo esse ecossistema de conexão com as startups. Qual que é realmente a atuação sua dentro do Cubo ali para chega startup nova, qual a conexão, a validação, você leva para fazer POC dentro da Corteva, como que funciona esse relacionamento hoje? Boa, acho que é um ótimo ponto e vale também falar um pouquinho, não só contar a operação, mas a história ali da Corteva, né? Como que a Corteva chegou lá. A Corteva, eu brinco que a Corteva tem uma história fatídica com o Cubo, que a Corteva estava ali é uma empresa jovem, né? Tem 4 anos da fusão, então tem um legado grande aí das 3 empresas que fundiram e formaram a Corteva. Mas quando ela começou esse movimento de entender a importância de fazer parte do ecossistema, ela foi ali escolher qual que era um bom parceiro e viu que no Cubo tinha um potencial. E ao invés de escolher um player, um hub focado no agronegócio, decide escolher o Cubo pela diversidade que tem lá dentro. Legal. Então acho que o Cubo, já citaram o Cubo aqui algumas vezes, né? O Matheus do IBBA e o Carlos da CNH, mas lá tem uma diversidade, então tem mais de 10 verticais de logística, de ESG, de varejo, então a Corteva viu um potencial grande ali, e até porque a nossa cadeia acaba interagindo com outras cadeias também, então foi por isso que a gente foi lá pro Cubo, e a gente vê muito valor nessa parceria, a gente está desde 2020 lá, e o caso fatídico é que a gente inaugurou logo no 13 de março, naquela quinta-feira, sexta-feira, quando deu o lockdown em tudo, então a gente operou esse tempo, 2 anos remoto, fazendo parceria ali com o Cubo, com as startups. E uma provocação muito grande que a Corteva fez foi, quando a gente entrou, tinha 3, 4 startups do agro. Falou, e agora? Como é que a gente vai fazer? A gente está com demanda, a gente tem desafios aqui dentro da Corteva. E foi aí até que surgiu a oportunidade, junto com o Itaú BBA, de criar a vertical do agro lá dentro. Então, fundou com o Itaú BBA e com a São Martinho. Logo depois entra a CNH e Suzano, então são 5 empresas. Eu lembro que vocês eram o primeiro, porque me ligarem, acho que no outro dia, falando, não, vocês têm que ajudar a gente, porque só tem alguns startups, e a gente tinha mapeado mais que 2.000 startups na América Latina, então a gente falou, não, aí entrou a pandemia, né, fechou tudo aí, aí parou. A gente mas esse é o sentido, né, de construção em conjunto, né, a gente começou a contactar o nosso network, né, e aprimorar esse network também, né, então, mas um bom resumo da nossa história aí, hein. Exato. E agora, né, depois, desde final de 2021, quando lançou o Hub, a gente vem impulsionando, e é interessante, unindo o assunto que a gente está falando aqui da América Latina, como as startups argentinas já estão dentro do Cubo. Né? Então isso é muito interessante, que eu acho que essa caixa preta que o Brasil eu acho que ter uma comunidade como essa de empreendedoras da Argentina que estão lá dentro, mas misturado com outros empreendedores do Brasil, a gente tem startups de Israel, da Espanha, tem um startup de cada canto, ajuda a vasculhar essa caixa preta. E é interessante, a gente, antes do World Agritech, a gente tinha um evento nosso, né, o Pre-World Agritech, a gente tinha o primeiro startup dos Estados Unidos que veio para cá do nosso portfólio de lá, né, o Ascribe. Então, achei bem interessante que tem startups começando de vir de lá para cá, que antes não era muito distante para eles. Eles não tinham nem como, né, enxergar esse mercado, e hoje acho que está abrindo por causa dessas conexões de hub e é uma ótima ponte, né? Uma baita ponte. E acho que tem um ponto também que é super importante, que eu acho que o Nico me relembrou aqui, é que eu trabalho no mercado agro há bastante tempo, né? Todo mundo fala assim, não, vamos fazer viagem para os Estados Unidos para ver como tá rodando. Sabe o que a gente faz? Parece um negócio, um negócio simples, né? Mas típico, né? Vamos fazer uma viagem para lá. Cara, vocês teriam que conhecer os nossos sites de pesquisa, de desenvolvimento de produto. Produção, os caras ficam de olho para o argentino que vem para cá ou do brasileiro que vai para a Argentina, cara, assim. E a realidade agronômica, ela não é distante. O produto que a gente tem acá, assim, cara, o sul do Brasil é o norte argentino, simples assim. É isso. A região temperada tem algumas
as semelhanças e outras não, né? Com o sul, mas temos o negócio subtropical que a gente tem no norte, tá cá também. Então, assim, por isso eu faço dessa conexão. A gente, às vezes, o nosso limite interno é a fronteira, tá? Mas isso é um limite que fica no mapa. Sim. Depois, as startups, e acho que elas pegaram antes esse conceito que a gente. Então, nós estamos construindo isso. De fato, a gente está construindo na Corteva um negócio que no mundo da Corteva a gente não tem. É novo, né? Super É bem novo. Esse hub de Essa é a conexão com pergunta. A startup primeira vez a experiência foi aqui. Então, começa legal. no Brasil. Tem Open Innovation dentro da Corteva, mas muito focado em pesquisa e desenvolvimento. Então, é biotecnologia que fazem Open Innovation. Mas com startups focadas em tecnologia, como a gente faz aqui no Brasil. E assim, e é para toda a nossa cadeia interna da companhia. Não é só aquele negócio do time comercial e tal, é financeiro, para time de compras, time de liga, para o produtor no campo, soluções de agtech. Então, tem um monte de coisas, né, que estão acontecendo. Eu acho que o Hub é muito mais importante no Brasil, na América Latina, porque falta essa transparência, né, e fazendo essas conexões é mais importante do que Estados Unidos, Europa, onde já é muito mais fácil você enxergar. E o mercado maduro também, então, né? Então, um mercado que mais flat, né? Que não cresce, que não é tem marginal. tantos problemas, aí não muda tanto, então a coisa Concordo. é mais fácil você entender como funciona. Aqui não. Concordo. Muita dinâmica, então... Inclusive, dentro do Cubo, outras empresas que são multinacionais têm essa mesma percepção e acabam criando uma operação de inovação aberta aqui no Brasil pelo mesmo motivo. Então, aqui tem um contexto que facilita precisa ajuda, né, ter dos esse outros players para entender Exato. certas coisas. Mas tem que seguir, né? Eu acho que a gente está num momento muito positivo, que é o que você falou, que é o momento do Brasil por N fatores, por fatores econômicos, por fatores do Banco Central ter ajustado a taxa de juros antes, ter puxado, e a gente poder surfar uma onda agora na volta desse mercado. Eu acho que a gente vai estar num momento muito positivo, muito bom. Eu acho que até a própria visibilidade que o Brasil está hoje, e acho que a gente sempre fala que falta um pouco de marketing no Brasil para falar o que ele está fazendo. A gente tem que trabalhar isso, e eu acho que é um trabalho que não é para ontem, é perdurar e fazer e continuar fazendo sempre. Constante. Concordo. E acho que a gente tem que parar de olhar para os Estados Unidos e a gente tem que fazer esse roadshow interno na América Latina, falar propriamente dentro do Brasil. E eu acho que vocês, como corporação, já se instalaram para isso, já estão com isso na cabeça. E é cada vez mais a gente trabalhar e fazer, e fomentar e colocar isso na pauta para que a Europa saiba o que a gente está fazendo. É bizarro os caras não saberem a magnitude do negócio do agro na América Latina. Exato. E os caras falam cada baboseira. Então, assim... Nós na Corteva, isso tem que ficar bem claro para todos, o papel do Brasil é de extrema relevância, tá? E daí acompanha o resto da América Latina, né? Acompanha e constrói. Então, para nós é foco. E muito bom é aquele ponto da comunicação. Acho que a gente tem que melhorar bastante. Ou tem que melhorar, até falaria colocar de pé, né? Mas, bom, vamos pensar que a gente está fazendo uma coisa e tem que melhorar. Mas tem baita oportunidade para crescer ainda nesse negócio. E cara, assim, se depois de conhecer tanto produtor, pecuarista, agricultor, pecuarista, startup, VC, cara, assim, as capacidades e os recursos que a gente tem aqui de conhecimento, de entender e tal, cara, eu me sinto que, desculpa a brincadeira, a gente pode ganhar qualquer Copa do Mundo, né? Entendeu? Mas assim, tinha que jogar um mais, assim. Só de brincadeira à parte, mas cara, eu acredito demais no nosso povo, assim, simples assim. Eu sou super confiante e promotor e orgulhoso do nosso agro, né? E o agro brasileiro é o motor, assim, não só da economia brasileira, sino do mundo total. Então, isso aí é uma super oportunidade para a gente aproveitar. E nós queremos impulsionar isso. Como a gente enxerga que tem que fazer? Em conjunto. Sozinho a gente não chega só. Nosso foco nas soluções de sementes, de proteção de cultivos,
são claros. Daí, como a gente constrói em conjunto com o ecossistema, para nós é uma parte fundamental da nossa estratégia. Foi definido e aí o local que o Brasil ocupa, né? Nesse sentido. A gente é privilegiado, né? A gente é privilegiado. Totalmente. O Brasil representa quanto do business, né, do Corteva global hoje? Olha, assim, o potencial da América Latina, a estrutura da América Latina representa uma quarta parte de nosso negócio, né, total. Mas a perspectiva, sem falar de números e tal, é que o crescimento seja proporcionalmente maior da América Latina dentro desse combo, né? Então, essa importância que tem, né? Sim. Sendo o Brasil o país principal em conjunto com os Estados Unidos. Esse é o foco. Legal. Isso é muito legal. E aí, eu queria entender de vocês como que vocês atuam com as startups. Beleza? Vocês levam para fazer POC, valida... Tem corporate ventures, investing. Qual que é a conexão que vocês fazem ali para validar o negócio mesmo? Bom, a gente tem 2 papéis específicos, né? Então, a gente ajuda a fomentar o Cubo Agro ali dentro da comunidade. Então, o que aquelas startups precisam? A gente tem um foco externo até para fazer conexão com nossos parceiros, com os clientes, os próprios produtores, com o distribuidor, cooperativa. Então, a gente tem um trabalho de conexão com o ecossistema e dentro da companhia, internamente, a gente conecta com nossos objetivos estratégicos. Então, a gente trabalha com 5 pilares, 5 pilares estratégicos dentro da companhia, né? Que ajuda focados em atender nossos objetivos e metas da companhia e a gente conecta os desafios dentro desses 5 pilares. Então, o caminho tradicional, a gente aprofunda nesses desafios que a gente quer, a gente abre para as startups dentro dessa comunidade, seja dentro do Cubo, mas a gente também amplia o escopo para que a gente possa operar. E dentro desses desafios, desses 5 pilares, a gente tem tanto desafios para melhoramento interno, então melhoria de processo, tanto para o produtor. A gente entende que para a gente gerar, que o Nilco falou um pouquinho atrás, a experiência, né, a intimidade ali com o produtor, a gente precisa melhorar de ponta a ponta. Não só um serviço direto em relacionamento com o produtor, mas a gente precisa ter uma companhia robusta, uma companhia fluxo, com processos que ocorram bem, para de fato conseguir gerar valor. Então, eu preciso vender uma semente, eu preciso que essa semente chegue bem ao produtor, chegue no período certo, mas para isso, dentro de casa, a gente tem toda uma operação que precisa caminhar. Então, a gente tem esse relacionamento bem estreito ali com as startups. Um ponto que eu acho interessante, que foi um valor, até um dos motivos que eu cheguei na Corteva, é de ter esse cuidado de se deixar acessível às startups. Então, eu sou essa personagem ali dentro da companhia para, de fato, as startups possam acessar. Então, dentro do Open Innovation, a gente sabe que algumas empresas até têm programas de inovação, mas você fala, quem que eu acesso? Né? Qual é a pessoa? Como é que eu chego lá? Com quem que eu falo? É um site? O que é? Então, eu fico ali dentro do Cubo, de fato, para ser essa ponte de conexão com a... Posso complementar um negócio aí? Claro. A fé é a nossa cara disso, mas a inovação na Corteva, como a gente enxerga isso, não é um negócio do Nico da fé. Exato. Tá? E acho que até a fatia mais relevante disso é o negócio que a gente chama de champions, né? Que a gente chama muito no negócio do innovation, que é aquele cara que traz a dor, né? Lá na frente, que coloca na mesa, que fala assim, pessoal, aí, me mostra quais soluções vocês estão enxergando que a gente consegue. Será que a tua startup ajuda? Não. Esse cara que vira um champions, um focal point, aquele cara que lida e lidera com esse negócio, é o cara que faz total diferença. A gente já teve mais de, assim, nos 3 anos que a gente leva, mais de 50 champions na organização, que são também os promotores, os embaixadores de continuar. São eles que convidam o promotor do ano seguinte. Exato. Além da dor, ou seja, aqui a gente está falando, beleza, o Open Innovation para a gente é resolver uma dor, né? Um pain point que a gente chama. Mas mais relevante ainda, que ainda a gente não enxerga, que está muito no curto prazo, olhando para testar a pouco e daí se dá certo, entender que tem um bom business case de trás, do mesmo jeito que um BC avalia um negócio para um investimento, a gente faz dentro de casa. Agora, que vira para mim a mudança cultural, porque aquele cara já pegou para sempre que aquele negócio tem que construir com outros, tem que aceitar que tem outros que tem uma solução que vem de fora para dentro de casa, e tem que trabalhar em liderar esse projeto, porque o importante, uma grande diferença que eu enxergo também, por isso a gente fala de innovation e não de criatividade, que eu sempre falo disso, que é o seguinte, a grande diferença é a execução. Então,
qual é o que a gente enxerga? A execução. Não é só ficar na ideia bonitinha, que fica linda no PowerPoint para contar para um líder que estou fazendo. Não. Executa, cara. Entrega. E entrega aquele resultado que você tinha comprometido. Do mesmo jeito que o VC, o investidor, vai para uma startup e fala assim, pessoal, beleza, vou fazer um investimento, estou pensando naquele... Os KPIs estão aqui, ó. Exatamente. Porque senão fica um negócio... Qual é o problema do Open Innovation? O problema que foi, né? Que a gente está num mercado mais maduro agora, que você tinha uma ideia boa, você startup, dentro da companhia mesmo, chegava lá, jogava uma boa PPT, era bom de falar e tal... esse negócio comprava. Daí que um ano não rolava, e caía a intencionalidade, cara. Então, você não é responsável com a sustentabilidade na inovação. Então, por isso, a gente investe. E, infelizmente, a gente não tem grana nem tempo, principalmente o tempo, para colocar o esforço em todos os projetos. E não é especialista, né? Tem que ser o cara dono da dor ali, exato, que tá que é o especialista para executar. Então, esse papel daí, para os projetos que a gente já leva mais de... Quantos são, Fé? De projetos que a gente tocou mais de 60 projetos. Também. Mais de 60 projetos, levados por esses caras. Então, mais de 60 POC? Não, POC a gente fez 40% desses projetos e a gente rolloutou 25%. E que comparado ao funil tradicional que a gente vê, inovação já é alto, né? Já é bastante alto. Então, experimenta bem. Então, a gente trabalha muito também no nosso negócio de treinar os caras, de dar material, ferramentas para o cara. Tem cara que chega que não conhece isso, que tinha outro trabalho de outra coisa, então não tem por que saber disso. Então, a gente também prepara ele para que ele consiga, até com alta de liderança, levar o teu desafio, se expõe, entendeu? Então, aquele cara tem senso de dono, entendeu? Então, benefício é win-win para todos, né? Para startup, para o ecossistema, para a Corteva, para esse cara mesmo, né? Então, esse é o jeito que a gente tem depois de muitos aprendizados, né? Tem uma camada cultural ali da inovação que a empresa precisa dessas pessoas engajadas, né? Então, de depoimento de champions que falaram, cara, a Corteva, além de me ter me dado um trabalho, me deu 2 MBAs. Me deu o MBA de gestão de projetos e o MBA de avaliar, né? De inovação ali, de fato. Então, que ele conseguiu aprender a metodologia de ponta a ponta de como que eu faço a inovação como startup e conseguiu gerir o projeto, escalar o projeto. A gente tem projeto aí rolloutando. A gente tem um processo de vendas que a gente está fazendo para reloutar para quase os mais de 1.000 representantes que a gente tem. Então, é muito bacana que ele consegue pegar essa expertise também dentro da companhia. Isso é muito legal, né? Porque a gente está falando aqui de um mercado novo que é carente educacional, né? Carente de educação. Então, a gente está tendo que criar esse mercado, basicamente, né? A gente fala isso muito com startups, com todo mundo, mas, assim, é uma necessidade é muito evidente de que a gente precisa criar esse mercado. Então, para criar esse mercado, tem que ter tempo de educação. Não adianta a gente querer dar bypass, que vai cair lá na frente. E tem que ter esse conceito de educação aqui na ponta para fazer isso, né? E no final, não tem como pular a etapa, né? Não. A gente fala de competências, né? Quais são essas competências para esse mundo novo de digital, de transformação? Educação passa por aí. E educação é fazendo, né? Não é só... Por isso, executando, aula, né? Voltamos para esse conceito, né? Esse networking e aprendendo uma coisa aqui com esse e outra. Então, esse que a gente está falando dos nossos investidores, muitas vezes é o primeiro investimento em venture que eles fazem. Então, esse é um processo de... vão aprendendo todo dia com contato com outro tipo de profissional. E que tem um receio, né? A gente sente nos champions, fala, mas qual que é o próximo passo? A gente vai eles viver não têm familiaridade, passo, então esse vem com tempo e você vai conviver com isso, com outras pessoas que conhecem coisas sobre uma outra parte desse ecossistema, então você acaba absorvendo isso de uma forma natural, não é dentro de uma sala de aula, né? Essa troca é super importante, né, para fazer o negócio acontecer, né? E no final, essas POCs que vocês validaram, elas são utilizadas somente no Brasil, América Latina, ou você coloca para geral? Não, assim, a gente depende da solução. Da solução, lógico. Então, tem situações que a gente já teve aqui no Brasil, começando POC, que vira depois um projeto, que vira um business as usual, tá? Sim. E depois tem outras soluções que a gente entendeu até que nasceram aqui, mas será que faz mais fit no, não sei, mercado do arroz da Argentina? Não sei. Então, que estou te falando, que não necessariamente porque nasce aqui, fica aqui.
Então, depende do projeto, né? De novo, não é só aquela solução para o campo, né? Também interno dentro de casa, né? Então, a gente nasce com um critério de leverage América Latina. Esse para nós é Exato. mandatório. Tanto que a gente, desde o começo, já alinha com a startup, né? A questão da língua, vai estar em português, espanhol, inglês, a gente já alinha da largada, porque com isso a pode default, crescer né? ou Pra não, gente, né? ponto de largada, é isso. Exato. É isso. Pra fazer a soft land lá fora. Não, porque para eles também é uma oportunidade. E aí começam os medos. Não, será que, cara, a gente acompanha, né? Então, porque também para o cara da startup, ele fala, mas vocês são corporativos e tal. Cara, é uma construção em conjunto. A gente foi pegar você porque você tem essa solução. Se eu tivesse dentro de casa, não sairia, mas eu não tenho, então tenho que pegar de você. Daí, como a gente acompanha, a intencionalidade é que a gente acompanhe ele para acelerar também ele, né? Tem que ser um win-win, porque senão fica um interesse, meio desse olhar para o umbigo, tipo, não, é para mim, não, é para todos nós, tá? Você está ajudando ele a crescer e isso é um ganha-ganha muito grande para todo mundo, né? É isso. E no final, vocês já fizeram ou fazem algum investimento em startup? Ou vocês só fazem o impulsionamento e validam e usam dessa ferramenta? O que eu posso te falar, o que a gente faz e tem a intencionalidade de fazer. Nós temos o nosso corporate, né, olhando para isso também. Então, como a gente é um mercado relevante, a gente leva opções, né, entende, tem um cardápio aí de aqueles super que a gente acha assim, super win-win lá, né? Entendeu? Na frente. E temos esse tipo de avaliações lá que facilita. Cara, chega falando do Brasil, da América Latina, é bom, entendeu? Será que aquele cara... E aí onde começa o negócio? Fizeram uma POC, tem um produto, tem um business case forte. Qual é aquele KPI que você fala que para nós mensurar que isso é pertinente ou não? Então, aí aí começa o jogo de avaliações, típico que vocês conhecem muito bem, Sim. de um BC, de um Corporate Venture, um Corporate Investment e tal, que a gente tem também dentro de casa, né? Então, olhando ativamente para isso também, mas assim, não é que a gente chega com um jeito, só comercial, só parceria ou só investimento, não. Depende da situação, um da cada vez, tá? Um a um. É a avaliação que a gente faz. Muito legal. E aí esse Corporate Venture Capital fica aqui na América Latina ou fica lá? Não, fica lá no global, mas a gente tem um braço, né, que está permanentemente olhando o mundo, né? Tudo. E aqui especificamente com aquele negócio do que a gente faz em innovation, tá? Muito legal, muito legal. E vocês têm desafios? Vocês fazem desafios para essas startups específicos? Como que funciona, Fer? Sim, a gente abre, como eu falei, né, o recorte desses 5 pilares que a gente atua e a gente abre. Lá no Cubo, inclusive, tem o canal, que é onde a gente pode divulgar esses desafios para as startups e elas conseguem fazer a aplicação. Então, a gente abre de 2 a 3 vezes no ano, então depende ali do volume, de como a gente está caminhando com os projetos, a que ponto que a gente quer manejar, e aí a gente abre esses desafios para as startups. A gente costuma divulgar tanto lá dentro da comunidade do Cubo, que a gente tem ali o nosso Cubo Agro, mas também a gente abre. Então Tem uma aberta agora? A gente acabou de fechar os desafios. Fechou. A gente estava com 14 desafios abertos. Nossa. A gente teve uma aderência super legal das startups. Então, a gente está num período dessa jornada que o Nico estava contando, de já fazer o matchmaking com as startups. Então, os champions estão nesse exato momento avaliando as soluções para decidir qual vai chegar e depois fazer a POC e, quem sabe, chegar no rollout. Tentamos, né, trazer disciplina também para o processo, né? Porque, e não é que alguém está ouvindo aqui, tem um monte de ouvintes e tal, e querem contratar a gente, Sim, oferta. Não é rígido, Cara, assim, né? sintam aí, fiquem à vontade, tá? Exato. Por favor, inclusive, a gente promove isso, mas temos que ter uma disciplina no processo também, porque senão, de novo, a sensação senão que fica, estão fazendo o quê? Não, cara, tem esses steps, vai nesse sentido, a gente tem um processo. E não é, cara, não é porque a gente gosta do processo só, não, mas que o processo traz ordem, né? Ordem em progresso, não é? Aí já tá brasileiríssimo. Já tá brasileiro. Mas é assim, eu acredito nisso mesmo, né? É assim, uma regra pra gente, né? Que se impõe. Eu acho que a gente tem uma oportunidade tremenda. Acho que depois, Fer, se quiser me passar o link para o pessoal, ótimo. para fazer a conexão ali, porque
a gente vai divulgar não só no LinkedIn, no Instagram, a gente vai fazer umas conexões aqui para que vocês possam ter cada vez mais deal flow. E aí agora a gente tá estando mais próximo aqui, a gente acaba fazendo essas trocas aqui constantemente, que é interessante pra gente, né? Que do nosso lado aqui, acho que é... A gente de fala, qualidade, né? Vindo de players como você, é de qualidade. A gente gosta sempre de... A porta tá sempre aberta para conhecer o startup, né? Porque não é na hora que ele precisa de dinheiro que a gente quer conhecer. A gente quer conhecer bem antes. A gente tem até esse programa de nursery, né? Que é ajudar ele. A enfermeira. Tá bem. De não morrer. Cuidado, babá. Tá bem. Não, é importante. Senão você... Tem muitos que têm potencial que morrem logo e desistem sem... E com certeza acontece muito disso, né? Que a gente nem sabe, né? Um ponto legal do relacionamento, né? Que você tá falando, de Open Innovation, o relacionamento não é só via um desafio aberto. Por isso tem que ser uma coisa... Então lá, estando próximo das startups, a oportunidade vem. Então, poxa, se eu conheço bem o empreendedor, conheço bem a solução dele, a Corteva tá num time específico, é muito mais fácil da gente conectar essa oportunidade. Então, o ecossistema também fluido, nasce né? desse tem relacionamento. Que ser oportunista também. Tem que estar no cardápio, né, gente? Já passou ali já, você tem que falar, pô, eu lembro desse aqui. Com certeza, né? E volto pra lá, né? Mas deixa eu só dar um recado aqui. Pessoal, se você estiver fazendo captação, a EduLab tá com um processo aberto ali, a gente vai colocar o link para que vocês possam participar. Se inscrevam lá, que o Kiran tá com dinheiro para investir em vocês. Dólares. Bem bacana. Hein? Mas eu acho que o grande passo importante da parte da corporação com o Venture Capital é essa troca, porque vocês têm a facilidade e agilidade de fazer essas validações técnicas que muitas vezes a gente olha somente no papel, a gente fala com o cliente, logicamente, a gente fala com o consumidor lá na ponta, mas uma coisa é falar e outra coisa é vocês falarem assim, cara, tem validação técnica aqui, entendeu? Com certeza. E canal, esse é o tom, né? Um canal granularidade, acesso, né? Acesso. Que a gente tem. E tem, cara, assim, eu fico super orgulhoso bom, nem falar do meu time, o nosso time de comercial, de marketing, time da agronomia do campo. Cara, tem caras que há um mês ou 20 anos fazendo isso, são muito, assim, espertos do que eles fazem, tipo, conhecem demais, e que melhor que esse valor para contribuir para o ecossistema. Para mim é um super abertos, né? A Corteva tem esse perfil muito aberto, muito propositivo, proativo, então isso favorece bastante. Totalmente. Não, o pessoal da Corteva é super dinâmico, né? E assim, até dá um toque aqui, né? Parabéns, Bruno, aí pelo nascimento da filha, tá? Parabéns aí, Bruno. A Betina nasceu, parabéns, tá em casa tomando conta lá. A próxima você vem junto pra gente conversar aqui. Com certeza. Cara que ajuda demais também. Muito parceiro. Muito importante. Boa. Pessoal, a gente tá chegando ao fim, acho que é super importante essa troca. Eu agradeço a participação de vocês aqui. Só pra gente finalizar, a gente pergunta sempre para as pessoas que participam aqui, pô, que conteúdo vocês consomem, se é podcast, se é livro, como que vocês se atualizam sobre o mercado, porque o pessoal que está escutando lá fala assim, pô, quero saber que livro ler para entender sobre o mercado, ou se aproximar de qualquer newsletter que a Fer conheça para estar com sempre aquele update do mercado, né? Eita, que difícil, né? Mas eu acho que uma forma além de podcast, eu sou uma ouvinte assídua aqui do Proventos, então eu indico o podcast, já falei isso pro Rodrigues, mas eu acho que nessa parte, principalmente para pegar essa atualização, como as coisas são muito dinâmicas, eu acho que se conectar é o meu principal valor. Então, estando dentro do Hub, a gente precisa sair da caixa, a gente precisa ouvir a opinião de diferentes pessoas para poder conectar e entender o que está acontecendo. Então, eu diria que eu acho que tem muita newsletter boa, tem muitos bons livros para indicar, é a melhor forma de aprender, né? Façam parte, visitem hubs, visitem ecossistemas para... eu recebi um conselho disso. Talvez sentar 1 hora com uma pessoa é muito mais rico do que, sei lá, fazer um trabalho de 2 semanas. Abrir a cabeça, acho a melhor dica. Eu tenho um negócio mais old school, né? Para mim, aproveito muito o tempo de carro para ouvir o podcast, ou até eu faço uma caminhada, ou vou fazer um esporte e tal, eu pego aí o AirPods e tipo, então o podcast para mim resolve muito bem. Os livros que eu leio são mais para eu
também descansar um pouco, assim, tirar, né, entendeu? Ter um olhar Desconectar, né? desconectar, porque também a gente tem que fazer isso, mas no old school que eu queria falar, assim, eu sou muito do cara, chegou uma startup nova, tá aí na densidade no Hub. Cara, tá o loginho e tal, e vi o cara, eu ouvi o cara falar e eu me aproximo, entendeu? E faço esse bate-papo. Sempre o negócio do agro é muito do chimarrão, do café, do mate, tá? Então, é isso que a gente expressa também. A nossa porta tá aberta, o convite está feito. E cara, sabe aquele negócio do 70, 20, 10? 70 você experimenta e faz no dia a dia, 20 você treinando e falando com as pessoas, 10 na educação formal. Eu acredito muito. 70, 20, 10, 70. Então, convite feito e se aproximar, fazer esse bate-papo, trocar ideia. Acho que aí a gente conecta. Nós fizemos isso para chegar aqui. Então, esse old school a gente não tem que esquecer. Que às vezes o moderno que às vezes o moderno é um paradoxo, é a palavra? Paradoxo com o tradicional. O nosso negócio tem muito do relacional. A gente não tira disso. A gente sabe que é a nossa base. Mas o moderno ajuda, né, pra gente se conectar mais rápido, fazer os testes e avançar, né? E a inovação precisa disso, né? Desse relacionamento, então... É legal, porque assim, a gente tava até falando com o Kira esses dias, a gente conversando no World AgriTech lá, o cara falou, eu falei, cara, eu tive que me reinventar pra começar a fazer esses vídeos, gravar e tal, porque era no mercado financeiro, era boleta financeira, compra, vende e tal, acabou. Porque no final, cada vez mais com inteligência artificial, com tecnologia, o que fica? É a comunicação. Que fica, relacionamento. Exato. Então, cada vez mais as pessoas têm que voltar para a essência e falar assim, a gente tem que se relacionar. E isso aqui que a gente está fazendo hoje não é diferente. Porque isso gera relacionamento, isso gera engajamento, gera conexão muito forte. Então, assim, as pessoas têm que se relacionar, têm que se conectar, porque no final são pessoas. Sim. Totalmente. É isso. São pessoas. Somos pessoas. Somos pessoas. Mas não há algo que a gente é a nossa natureza. Então, é isso. Ficar de olho para isso. Mas um Brasil desse tamanho, tem vários Brasis aqui para entender um pouco mais e a gente tem que conversar. Tem cultura diferente. Exatamente, é isso. Temos Argentina agora, cultura diferente. Que segue aprendendo, né, do produtor, da vida, né, mesmo. Lá em São Francisco, a gente fez um churrasco, né? A gente tinha uma casa lá, convidamos todas as nossas startups. Mas o argentino que ficou com o churrasco, né? Porque... Não, mas olha, o brasileiro, que melhor para nós, para o produtor, né? Fazer um churrasco, aquele churrasco que a gente faz aí na fazenda, no final do dia, cara. Que melhor que isso? Esse é o melhor relacionamento que a gente tem que cuidar, né? Exatamente. Tem que segurar aí. Pessoal, vocês querem deixar algum recado para que as pessoas possam entrar em contato com vocês, falar com o Nico, falar com a Fer? Agora é o momento para vocês deixarem a deixa aqui de conexão. E a gente vai marcar vocês também. Então, assim, não é aqui que vai acabar, mas é importante também que vocês deixarem um recado aqui. Acho que falando de inovação aberta, a gente está no Cubo. Então, encontra a gente facilmente no Cubo. Tô lá direto. Se eu não tô 5 dias na semana, eu tô 3, 4. Então, é muito fácil me achar por lá. Então, fica o convite. Quiserem ter acesso à Corteva, conhecer um pouco mais a fundo o trabalho que a gente faz, só me encontrar no Cubo Agro. Política de portas abertas, de bate-papo, aí sempre pronto. Se alguém quer discutir, interagir, trocar figurinha, fica à vontade. Os nossos contatos, todo mundo assim consegue conectar e contactar a gente. Então, fica na vontade. Convite feito, fica para todos vocês. Aí os ouvintes e vocês também. Muito bom. Muito obrigado, Nick e Fer. Obrigado a vocês. Valeu por participarem do episódio da Rural Ventures, o episódio 69. E também gostaria de agradecer a você, nossos ouvintes e amigos. E também sigam a gente no Instagram, rural.ventures. E até a próxima semana. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu. Nick. Obrigada. Tchau. Muito obrigada. Obrigado.